Olá, meus amores, muito boa noite. 2 dias seguidos de live e ainda não acabou. A gente vai começar hoje a nossa segunda live do especial para a Semana do Dia Internacional da Mulher. A gente está falando aqui sobre a saúde feminina e a nossa convidada mais que especial de hoje já vai entrar, que é a doutora Ali. Vou chamar ela aqui para já participar junto comigo. Enquanto eu vou explicar para vocês o porquê dessa live e como eu conheci a Ali. Então, a doutora Ali Braga, ela é a médica ginecologista. Ah, minha querida, seja muito bem-vinda! Estou começando a fazer aqui as apresentações, a gente não está te ouvindo. Meus amores, vocês estão ouvindo? Depois vocês dão um feedback aí pra gente. Fala alguma coisa ali, só pra gente testar o som aqui. Não estou ouvindo. Tem o fone, Fala. melhorou? Perfeito, agora deu certo. Acho que o fone não funciona Sem muito fone, bem. então. Então, gente, quem sabe faz ao vivo, acontece essas coisas, não tem muito jeito. Dá tudo certo. Tá tudo certo. Pessoal, então vamos lá. Primeiro, eu decidi fazer nessa semana uma série de lives, porque eu botei uma caixinha de perguntas aqui no próprio Insta e foram temas que a galera pediu bastante. E aí eu pensei em algumas pessoas para convidar, porque eu não sei tudo, né? A gente estuda bastante, vocês sabem disso, mas tem horas que a gente precisa chamar a ajuda, né? Pedir ajuda para os universitários. E quando eu vi esse tema, eu pensei na Li, porque a Li, ela é ginecologista, depois você vai se apresentar com mais detalhes. E a Li foi minha aluna no curso de tratamento hormonal para pessoas trans. E sabe aquela aluna que fica com a câmera aberta, anotando tudo, participando, dando input? E assim, como boa CDF que eu sou, eu tenho um grande amor, garro amor nos meus alunos CDFs também. E foi super legal. E o legal desse curso é que a gente troca muita ideia, a gente acaba fazendo muitos amigos. E eu pensei logo na Li, porque ela trouxe muito da experiência dela ao longo do curso. Eu pude conhecer um pouco do trabalho dela e eu falei, eu quero que o mundo conheça o trabalho dessa mulher também, junto com a gente. E a gente conversou um pouquinho antes, então tem muitas questões relacionadas a mioma. E mioma é uma condição tão comum, né, para a saúde da mulher. Boa noite aí, pessoal que está entrando. Eu já vou dar um oizinho para vocês. E eu resolvi chamar ali para a gente falar um pouco sobre isso, tanto da relação entre o mioma e os hormônios, quanto para trazer para vocês conceitos gerais sobre miomas. E aí é bom que eu vou aprender junto com vocês, porque eu sou endocrinologista, eu não sou ginecologista. E apesar de ter muitos pacientes, enfim, de ter casos na família, a gente sempre aprende, né? Então, primeiramente, muito obrigada para todo mundo que está entrando. Sem vocês não faz o menor sentido a gente estar aqui. Boa noite a todos. E Lia, minha querida, se apresenta para a galera. Nossa, depois dessa introdução, não preciso falar mais nada. Já me senti toda agora. Ai, Adoro. muito obrigada pelo convite. Assim, já vou começar a falar do seu curso, que foi algo assim... Sabe quando a gente se sente na nossa gangue? Porque às vezes eu me sinto um pouquinho um peixe fora d'água, assim, dentro de alguns ambientes profissionais. E no seu curso eu falei, ai, gente, essa é minha galera, essa é minha turma, é aqui que eu quero ficar. Então, nossa, eu fiquei muito feliz pelo convite. E sim, estava lá, a CDF, fazendo anotações, porque quando o assunto é gostoso, a gente aprofunda mesmo, né? Sim, eu Então, senti muito isso obrigada. também, Lia. Eu também achei super que eu estou encontrando minha gangue. Meus alunos são tudo família já. Mas vamos lá, se apresenta para a galera. Bom, gente, eu sou a Lia, eu sou ginecologista obstetra, sou formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí em 2015, fiz residência lá em Jundiaí mesmo. Terminei em 2019, depois eu voltei para São Paulo e fui fazer uma pós-graduação em urogineco. E atualmente estou aqui em São Paulo, tenho meu consultório particular, atendo em algumas clínicas e também sou médica de uma unidade básica de saúde com muito orgulho. Maravilhosa. Só para o pessoal entender, né? A ginecologia é muito interessante isso, porque a gente faz uma especialidade e acha que acaba ali, né? Mas dentro das especialidades tem outras especialidades. Então, por exemplo, dentro da endocrinologia, é claro que todo endocrinologista vai saber lidar com diabetes, com obesidade, com tireoide, mas a gente consegue se aprofundar mais em uma área dentro. E a minha área é a área de hormônios sexuais. E ali, dentro da ginecologia, então, tem um mundo enorme de possibilidades, né, Li? Muita coisa. É quase que a ginecologia seria como se fosse um clínico geral que depois tem que fazer uma outra coisa depois, né?
E essa especialidade de uroginecologia, primeiro tem muita relação com o hormônio também, principalmente depois da menopausa, né, Li? E segundo, que também são queixas muito importantes e que tem tão pouca gente que cuida bem, é tanta coisa, né? Enfim, conta um pouquinho pra gente essas relações e explica pra gente, começa a falar pra gente um pouquinho dos conceitos sobre o mioma uterino, porque como médica, pensando aqui não como especialista, mas como médica clínica geral, o que eu aprendi é que grande parte das mulheres vai ter mioma e que a gente, tipo assim, aceita que dói menos e é isso e acabou e não tem jeito. E a medicina tá evoluindo tanto, não pode ser só isso, tem que ter mais, né? Fala aí pra gente um pouquinho, minha querida. Isso que você falou é um pouco verdade, sim, meio que assim, é muito frequente. Eu fui até atualizar as estatísticas para ver os dados mais recentes. Saiu um dado da FEBRASMO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é um dado de 2019, que mostrou que 30% das mulheres no período reprodutivo, que é da primeira menstruação até a última, 30% das mulheres vai ter mioma, tá? Em algum período da tua vida. Tá? Gente, e 30% é muita gente. É muita gente. É muita coisa, só que tem um lado bom. O lado bom é que 50% desses miomas, eles não são sintomáticos, ou seja, eles não vão causar nada para essa mulher. Ela simplesmente vai ter o mioma e vai continuar com ele quietinho lá e vai morrer com ele, mas não dele, entendeu? Sabe aquela história? Vai estar lá quietinho no útero dela e isso que é o lado bom, né? Não são todos que vão precisar de um tratamento ou de alguma intervenção cirúrgica, vamos assim dizer. E ele tem um período da vida que ele é mais frequente mesmo, que é entre os 40 e 50 anos, onde essa estatística de 30% sobe para 70% nas mulheres brancas e sobe para 80% das mulheres negras. É muita coisa, né? É muita mulher, gente. Então, espera. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos começar a filosofar em cima do negócio. Se quase todas as mulheres, se a gente for pensar assim, quase todas as mulheres hoje têm mioma, será que isso é normal ou não? Ou será que tem alguma coisa que pode estar interferindo? Você pode falar um pouquinho, então, para a galera do que é o mioma e do que pode predispor ou causar isso daí? Então, o mioma, na verdade, assim, usando termos bem simples, são nódulos, tá? De fibrose. Carocinho, exato, é bem isso mesmo. De um tecido muito parecido com o tecido normal do útero, que ele pode ter várias localizações no útero, tá? E o que a medicina entende hoje da causa é que ele tem uma alteração genética, ele é de base genética, e a gente sabe que tem uma questão hormonal que influencia no crescimento, na questão do sangramento, mas falar para você assim, porque fulana tem mioma e fulana não tem, ou porque esse tipo de mulher tem mais sangramento não tem, isso a medicina a gente ainda não sabe explicar. O que a gente sabe é que é muito frequente, que tem sim uma base genética, ou seja, se sua mãe, sua tia, sua avó tiveram miomas, a chance de você ter um mioma realmente é grande, tá? Mas falar para você que é o cromossomo tal, que é o gene tal, não sei o que, isso a medicina ainda não respondeu. Entendi. E aí você começou a entrar no assunto da nossa live, né? Que é o efeito hormonal. Então, quando você fala que essa estatística começa de um jeito e quando a mulher vai chegando no final da sua vida reprodutiva, que é esse período em que ela produz normalmente hormônios, a quantidade de mulheres com mioma vai aumentando. Então, na minha cabeça, eu entendo que quanto mais tempo exposto ao hormônio feminino, mais a chance de se desenvolver. É isso mesmo, Li? É um raciocínio lógico que faz total sentido. A gente não tem isso assim, um estudo que fale que é realmente isso da questão do tempo de exposição ao hormônio, mas se a gente for pensar de uma forma lógica, provavelmente é isso, associado a toda aquela mutação genética ao longo dos anos, mais a questão hormonal, é um conjunto um pouco de tudo, fora que, né, nos 40 aos 50 anos, querendo ou não, a questão hormonal, além do tempo de exposição, ela começa a ter uma flutuação um pouco mais importante, né, principalmente a partir dos 40, e essa própria flutuação hormonal, ela acaba propiciando mais o mioma sintomático, né? Que é o mioma que sangra, o mioma que cresce. Gente, então vamos lá. Você falou do mioma sintomático. Então, a galera tá muito quieta aí, né? Ninguém tá perguntando nada. Pessoal, vamos mandar pergunta. Vamos mandar pergunta. Eu sei que a gente já tem aí uma listinha de perguntas antes, né? Que ali, assim, a galera já perguntou para ela e tudo mais. Mas vamos lá. Eu tô assim fazendo um monte de perguntas, tô quase que fazendo uma aula particular aqui com você, porque eu tô adorando aprender tudo isso. Então, quais são os principais sintomas do mioma e quando que a mulher precisa procurar o ginecologista para investigar?
Fala aí pra mim. Tá, na verdade, o principal sintoma do mioma, que é o que mais incomoda e o que mais pode causar, vamos assim dizer, um malefício clínico para a mulher, é o sangramento, né? A mulher pode desenvolver uma anemia grave, pode ter sintomas da anemia, né? Fraqueza, palpitação, tontura e principalmente diminuição da qualidade de vida, né? Uma mulher que sangra todo mês, 5, 7, 10 dias, usa 10 absorventes, tem que usar noturno, não tem como ter qualidade de vida, né? Então, Sim. assim, o principal sintoma é esse sangramento, que ele tem uma particularidade. Geralmente, ele começa aumentando o fluxo menstrual, ou seja, a mulher menstrua todo mês, só que sangra mais e sangra por um período de tempo maior. E depois desse primeiro passo, ela começa a ter a irregularidade menstrual. Menstruar 2 vezes no mês, menstruar às vezes 15 dias seguidos e depois ficar 10 dias sem sangrar e sangrar de novo. Que aí, geralmente, esses sintomas estão mais associados também quando já está se aproximando da menopausa, né? Então, a gente vê esses dois padrões de sangramento com quem tem mioma. Além disso, né, por causa do sangramento, pode ter bastante dor pélvica, né, bastante cólica. E o crescimento, né? Quando o mioma começa a crescer muito e começa a incomodar, atrapalhar aí órgãos vizinhos, né? Começa a apertar a bexiga e às vezes a paciente pode ter sintomas urinários, começa a apertar o reto e começa a ter alterações do trato gastrointestinal, então começa a ter constipação e pode apertar qualquer órgão lá do abdômen, né? Isso são os miomas, assim, extremamente graves, que crescem muito, que parece até barriga de grávida, assim. É mais raro, mas também pode Mas pode acontecer. acontecer. Então, assim, só para resumir para a galera, então os principais sintomas que a mulher deve ficar com o radar ligado para procurar o ginecologista. Veja se eu entendi bem, Li. Então, é uma mudança no padrão do seu sangramento. É um sangramento excessivo, tanto em termos de quantidade quanto em termos de número de dias ao longo do ciclo, tá? É você ter dor e desconforto ao menstruar, né? A famosa cólica, mas mais intensa do que o normal. E você vai começar a ter outros sintomas naqueles órgãos que estão perto do útero, ou seja, na frente a bexiga e atrás o reto, que é onde sai o cocô. Resumindo, é isso? Esqueci alguma Resumindo coisa? isso, perfeito. Perfeito. Sou CDF, não falei pra você? Eu queria, CDF juntos se dão bem. eu queria só fazer um adendo aqui, porque assim, gente, essa questão do sangramento é algo que, para mim, é o que mais aparece. Então, eu não sou ginecologista, eu sou endócrino, mas eu também trabalho com a parte de avaliação metabólica, nutricional. Eu tenho muita experiência com isso, principalmente depois que depois que eu me tornei vegana e comecei a estudar mais sobre isso. E assim, ali falou que quando a pessoa sangra muito, ela sente muito mal. E isso é muito verdade. E eu queria trazer para vocês aqui um parêntese, a gente já vai voltar para o conteúdo, que é conteúdo também, mas acho que tem muito a ver. E às vezes o sintoma, como você falou, né, Li? Às vezes o mioma pode não dar sintoma, e às vezes o sintoma vai aparecer pela falta, pelas consequências do sangramento excessivo e crônico. Então, assim, sempre que a gente fala em sangue, a gente está falando em 4 principais nutrientes. A gente está falando em ferro, B12, ácido fólico e B6. Eu digo que é D'Artagnan e os 3 mosqueteiros. Eu já tenho vários vídeos falando sobre isso e tudo mais. Mas o principal deles é o ferro. E a deficiência de ferro, ela é muito subdiagnosticada, principalmente porque o valor de referência da ferritina, que é o exame que a gente pede para avaliar o estoque do ferro, ele é um valor de referência que foi feito com base no desfecho da anemia. Então, muitas vezes você vai ver um valor de referência ali de 10 a 150. Vocês concordam comigo que um estoque de 10 é muito diferente de um estoque de 150? Por que eles falam que esse é o normal? Porque para ter anemia, você tem que estar abaixo de 10. Só que você já pode ter sintoma quando esse nível de ferritina cai abaixo de 70. E a gente tem já vários artigos científicos falando sobre isso. Eu falo muito sobre isso nas minhas aulas, nos meus cursos, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Então, assim, abaixo de 70 de ferritina, você já pode começar a ter queda de cabelo, unha fraca, alteração de pele. Abaixo de 50, a ferritina já é relacionada à síndrome de fadiga crônica. E você vê, uma mulher com 40 anos é uma fase da vida em que ela já está cansada, ela não precisa de mais nada para ficar cansada, porque é uma fase em que filho, trabalho, casamento, pandemia. Então, assim, a gente tem motivo para estar cansado, muitas vezes a gente não se liga nisso, né? Então, assim, tá cansado, o cabelo começou a não tá legal. Aí a pessoa já acha, é a idade, porque eu tô perto da menopausa, meu cabelo tá caindo. E não é. Abaixo de 30 é considerado contraindicação nutricional de fazer exercício.
porque começa a cansar muito, começa a dar palpitação, e a mulher já fica, eu sou preguiçosa. Eu não, a gente já tem muito essa coisa do auto-julgamento de ficar no chicotinho, né? Schlep, schlep. E não é por aí. Só que a anemia é só abaixo de 10 ou 15, dependendo da referência. Então, muitas vezes, esse aumento do... E assim, quando a gente fala em nutrientes, todo mundo pensa logo em alimentação. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente está avaliando o nutriente, a gente está avaliando a equação final de 4 variáveis, que é a ingesta, a alimentação, a absorção, e aí doenças que afetam a absorção vão também afetar esses nutrientes, por exemplo, uma doença celíaca, uma desbiose intestinal, a gente falou muito de intestino ontem. A utilização, que é quando o corpo está precisando muito, e um dos momentos da vida da mulher em que ela está com alta demanda é a gestação, por exemplo, né? E as perdas. E a mulher que menstrua, ela vai ter risco de ter deficiência de ferro. Então, imagina uma mulher que ela está chegando nos 40, ela já não tem muito estoque porque ela sangra todo mês. Mas na cabeça dela, eu estou comendo direito, tá tudo bem, eu estou tranquila. E não é assim. Ela fez um exame, estava dentro da referência, o médico avaliou e falou, tudo bem, não tem anemia. Mas não é só sobre anemia, é sobre outros sintomas também. E aí vem o mioma, ela começa a sangrar mais, e ela começa a... O que eu vejo, Li, pelo menos, eu não sei você no seu consultório, mas quando eu atendo essas mulheres, geralmente elas vêm, inclusive encaminhadas do ginecologista para eu fazer outras avaliações, porque tem outras questões envolvidas, elas vêm exaustas. Elas vêm exaustas. E assim, dá muita pena. E basta você cuidar disso. Às vezes repor o ferro, às vezes olhar para essa B12, para esse ácido fólico, sabe? Cuidar do mioma. E tem os tratamentos específicos. Se a galera quiser saber, pode perguntar que a doutora Ali está aí para isso. Então assim, eu sei que eu estou falando aqui há muitos minutos sozinha, mas isso é muito importante. Porque se o principal... Ótimo! Porque assim, se o principal sintoma é sangramento, a gente tem que pensar nos sintomas do sangramento, né? Quer dizer, nas consequências desse sangramento. E perda crônica é a principal causa número 1, se você for ver qualquer documento de carência de ferro. A Organização Mundial de Saúde fala que 1/3 da população tem deficiência de ferro. E dentro desse 1/3, a gente tem principalmente gestantes, mulheres que menstruam, crianças em fase de crescimento, que aí é alta demanda, e idosos que não absorvem direito. Então, nada disso tem a ver com comida, tem a ver com necessidades diferentes. Então, eu não sei como que é a tua experiência, como que essa mulher chega no seu consultório, porque assim, meninas e meninos e meninas que estão aqui com a gente, se vocês têm útero, ou se vocês conhecem alguém que tem útero, essa pessoa pode ter mioma. E aí é legal a gente passar essa informação para essas pessoas, porque começou a ficar muito cansada, começou a aumentar sangramento, às vezes é hora de você procurar um ginecologista para te avaliar. E fazer essa avaliação global. Porque, às vezes, não é dor. Mas eu não tenho cólica. Eu ouvi dizer que mioma dá muita cólica. Não, mas não precisa ter a cólica. Vocês estão vendo? O principal é o sangramento. Né? Como que elas chegam no seu consultório? Qual que é a queixa? O que você observa? Como que a gente melhora essa qualidade de vida? Ju, o que você falou é muito verdade. É uma paciente que chega cansada. E, geralmente, aquela paciente fala assim, doutora, já passei 1000 ginecos, já o meu clínico falou que eu tenho que parar de menstruar, mas aí a outra gineco falou que não, e não sei o quê. E aí, mas eu tô comendo feijão, eu tô comendo carne, não melhora, e não sei o quê. Nananã. É muito isso mesmo, é aquela paciente que já tá exausta, que não sabe mais o que fazer, porque tá sangrando e tá incomodando. E o tratamento desse sangramento, ele tem etapas, né? Ele não é logo, vamos para uma cirurgia ou vamos logo para um bloqueio hormonal. Não, ele tem etapas. A gente começa com um tratamento clínico, não necessariamente o hormonal, mas entra com medicações para diminuir o fluxo sanguíneo, né? O fluxo da menstruação. Então, a gente entra com anti-inflamatórios para aquelas pacientes que podem. A gente pode entrar com alguns medicamentos que favorecem a agregação plaquetária para essa menstruação não ser de muito grande intensa. Fluxo, e aí depois muito intensa, exatamente. E aí, numa segunda etapa, a gente entra com o tratamento hormonal. E geralmente, nesse tratamento hormonal, a gente não consegue acertar logo de primeira. Não é assim, toma esse comprimido, toma esse hormônio. Cada corpo é de um jeito, cada corpo reage de um jeito. E tem muitos médicos, nossa, doutora, mas eu já tomei esse remédio por 1 mês e não melhorou. Eu falo, calma, também não vai melhorar no primeiro mês de tratamento. Geralmente a gente tem que insistir um pouco, eu pelo menos insisto uns 2, 3 meses, dependendo do hormônio que a gente usa, lógico, fazendo associação, esse atendimento global que você falou, que é fundamental, que é olhar sintomas de anemia crônica, de bem-estar, atividade física, né? Porque esse cansaço, geralmente, né, o mioma, ele também está muito associado
sobrepeso, a obesidade. Geralmente, mulheres obesas têm maior chance de terem os miomas sintomáticos. Então, toda essa avaliação global também é importante. Para a gente até ter uma aceitação melhor do tratamento e trabalhar muito com aquela expectativa e realidade. Às vezes eu não vou conseguir bloquear a sua menstruação 100%, mas eu vou conseguir melhorar muito o fluxo ao ponto de você melhorar a sua anemia, ter mais disposição e não precisar usar 20 absorventes, usar a calçola para ir trabalhar e ter uma qualidade de vida ruim, né? Então, é muito trabalho isso, em passo a passo, é um passo de cada vez e, óbvio, sempre, sempre, sempre evitar a cirurgia. Eu aprendi isso na faculdade e eu levo isso para minha vida. Um bom cirurgião não é aquele que indica a cirurgia, é aquele que sabe o momento em que não precisa operar ainda ou que dá para evitar uma cirurgia. Então, mioma, assim, a paciente chega tão cansada que ela já pede, ai, doutora, tira meu útero, eu não quero mais, eu não quero mais. Eu falo, primeira coisa que eu olho no olho dela e falo, calma, vamos ver o que você já fez e vamos ver o que ainda dá para fazer. Cirurgia de retirada do útero não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia de médio porte, é uma cirurgia que tem risco de sangramento, risco de lesão de outros órgãos. É lógico que a gente tem as cirurgias mais modernas, robóticas, por vídeo, mas não é todo médico que sabe fazer esse tipo de cirurgia, tem médicos que só fazem aberta. Então, assim, é um procedimento que tem os seus riscos do próprio ato cirúrgico, anestesia, internação e tal. Então, sempre que a gente puder evitar uma cirurgia, por mais que seja frustrante de ouvir de um médico isso, às vezes é a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida em termos assim de benefício a longo prazo. Maravilhoso. Tem uma pergunta aqui. A Ariana falou que ela chegou a retirar um mioma de mais de 10 centímetros. O que ela poderia fazer para evitar o aparecimento de novos miomas? Para evitar o aparecimento de novos miomas, assim, não tem muito o que, assim, eu vou fazer isso para não aparecer mais. Às vezes você tem uma vida extremamente saudável, fazendo atividade física, dieta adequada, às vezes vai aparecer porque, como eu falei, às vezes é de uma origem genética, né? Não tem como a gente prever isso. Mas é importante fazer o segmento com o seu médico, né? Então, fazer a avaliação, o exame físico em toda a consulta, acompanhar com ultrassom transvaginal, dependendo da localização do mioma e dos tamanhos dos miomas que foram aparecendo, às vezes complementar até com uma ressonância magnética, dependendo. Então, é importante, eu acho que não se preocupar em o que eu faço para evitar, porque senão você está carregando uma culpa que não é sua, porque vai acontecer independente do que você fizer. Mas, assim, ter essa responsabilidade de, tipo, eu vou acompanhar e não vou esquecer que eu tenho mioma, sabe? Simplesmente deletar da minha mente porque tirou, resolveu. Não, manter esse segmento de uma forma adequada. Tá. Eu quero te fazer uma pergunta também, mas eu vou dar prioridade para as perguntas da galera. Então vamos lá. A Dani perguntou assim, ela falou, minha mãe está na menopausa e deu que está com mioma. O que devemos fazer? Porque assim, teoricamente, se você está tratando com hormônio, a tendência é diminuir. E a menopausa você está, teoricamente, sem os hormônios, né? E aí, como é que fica? Olha, faz nada. Simplesmente esquece que tem mioma, né? Deixa essa preocupação para o seu médico para ele acompanhar esse mioma, porque como você disse, o mioma ele tem uma questão, uma influência hormonal. Eu uso a palavra alimento, né, para as pessoas entenderem. O hormônio é como se fosse o alimento do mioma. Por isso que ele é tão frequente nesse período reprodutivo, porque é quando os nossos ovários produzem hormônios. Quando a gente chega na menopausa, nossa última menstruação, a nossa produção hormonal ela cai de uma forma muito abrupta. Então é muito comum, pós-menopausa, como a gente não tem mais hormônio, esse mioma regredir espontaneamente. Ou às vezes ele até fica lá, mas ele fica estável. Ele não sangra, ele não cresce, ele não causa dor, não dói. Exatamente. Então, o tratamento natural do mioma seria a menopausa. Mas então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já estou com várias aqui. No caso da mulher na menopausa, que descobriu que, vamos dizer assim, ela quer fazer o tratamento de reposição hormonal. Isso é uma coisa que eu faço bastante, né? Também é a minha área, né? E ela tem um mioma que já sangrou. É contraindicado eu tratar ela, eu fazer o tratamento de reposição hormonal da menopausa? Não é contraindicada, não. Você pode tratar assim, você pode fazer terapia hormonal, porém fazer essa monitorização desse mioma, né? Então acompanhar com ultrassom transvaginal também para avaliar o eco endometrial, né? Porque a gente sabe que o cirurgião pode fazer uma hipertrofia endometrial, né? Eu acho que isso, na verdade, é o mais importante do acompanhamento com a terapia hormonal do que necessariamente com o mioma.
Mas não é contraindicado, não. Pelo contrário, assim, pode usar, na verdade, vão ser duas coisas paralelas que você só vai acompanhar, mas não é contraindicado, não. Tem um comentário da doutora Alessandra Heringer. A doutora Alessandra foi minha colega de turma. Ela é uma gineco muito querida, carioquíssima, maravilhosa. Ale, muito obrigada pelo teu comentário, por você estar aqui com a gente. Eu amo quando você está nas lives. Ela colocou que é importante enfatizar que muitos miomas também não têm indicação cirúrgica, né? As assintomáticas, as menopausadas, a gente falou sobre isso, mas eu acho importante deixar esse destaque, que nem... Inclusive, a gente estava falando sobre isso antes da live, né? Que o tratamento não é só hormônio e cirurgia, tem outras coisas que podem ajudar, né? E a gente já vai falar sobre isso. E ela colocou que na grande maioria das vezes são múltiplos. E aí também é um pouco mais difícil, né? Queria que você comentasse isso, Li, e depois Eu também adoro você, Ale. E a Inada perguntou se mioma pode malignizar. Então, fala um pouquinho mais sobre essa questão das indicações. Então, nem todo mioma é cirúrgico. Então, quando que é a indicação de cirurgia? E mioma pode virar câncer? Tá. Essas perguntas são muito frequentes. Quando que a gente opera um mioma? Quando ele não melhorou os sintomas após o tratamento clínico. Então, aquela mulher que sangra, a gente já fez o tratamento não hormonal, né, com anti-inflamatório, com outras medicações para controlar esse sangramento, fez o tratamento hormonal com progestágenos, fez o tratamento hormonal com os análogos de GnRH para induzir uma menopausa química, para induzir uma menopausa química, isso, perfeito, era essa palavra que eu queria. Enfim, a gente já tentou de tudo e não melhorou. Essa paciente, ela tem uma indicação, sim, de cirurgia, e aí qual cirurgia a gente vai fazer vai depender muito do que ela pretende da vida dela em termos de futuro reprodutivo, né? Às vezes aquela mulher que sonha em engravidar, que quer muito uma gestação, a gente não vai tirar o útero dessa mulher. Lógico que envolve muito, assim, localização do mioma, tamanhos do mioma, lógico que a avaliação é muito mais... mais profunda, complexa, né? É mais profunda do que isso. Mas de uma forma bem resumida, se ela quer engravidar, ter um futuro reprodutivo, a gente tem que avaliar essa localização para ver se vale a pena realmente retirar todos esses miomas e não necessariamente precisa ser pela via abdominal, né? Se a paciente tem, por exemplo, miomas submucosos, que são miomas dentro do útero, que com certeza atrapalham numa gestação, até mesmo com uma fecundação, uma histeroscopia, que é um procedimento onde a gente coloca uma câmera dentro do útero e retira esse mioma por esse procedimento de raspagem, assim, vamos assim colocar. E é um procedimento super tranquilo e que não leva ponto, geralmente é uma internação de um dia só. Então, assim, a gente tem várias técnicas e várias propostas, né? Então, a cirurgia está mais indicada quando há falha desse tratamento clínico inicial, né? E tem a esterectomia, que é a famosa retirada do útero, que na maioria das vezes a gente acaba indicando quando é uma paciente que já não quer mais ter filhos ou já encerrou a sua vida reprodutiva, que tem útero muito grande, um útero que mesmo com análogo de GnRH, que o análogo ele acaba reduzindo, né? Em 50%, assim, no máximo 60%, ele não reduz muito. E ele tem um período máximo de ser usado, né? A gente não usa por mais de 6 meses, né? E geralmente depois que a gente suspende o uso, pode voltar o sangramento se a mulher já não estiver na menopausa normal dela mesma. Então a gente acaba optando na cirurgia nesses casos, né? Onde tem falha do tratamento clínico e quando a paciente já não quer mais um futuro, já não quer mais ter filhos, não tem mais pensamentos em um futuro reprodutivo. E a segunda pergunta era do câncer. Do câncer. Então, na verdade existem duas entidades, né? O mioma e o leiomiosarcoma, né, uterino, né? Que são de origem genéticas, mas assim, é o leiomiosarcoma que já tem aquela pré-mutação, aquela mutação que vai virar câncer, e ele é extremamente raro, é menos do que 0,5% da população. Mas, até a gente ter certeza de que aquilo que a gente está vendo é um mioma ou um leiomiosarcoma, por isso que é importante o acompanhamento médico. A gente precisa fazer ultrassom, avaliar as características daquele mioma, o quanto que ele cresce ou não. Geralmente, o leiomiosarcoma, ele tem carinha de mioma, mas ele cresce muito mais rápido, sabe? Ele tem muito mais sintoma. No ultrassom, ele tem algumas alterações mais características dele. Então, assim, é uma questão muito mais da gente médico conseguir fazer o diagnóstico do que a mulher se preocupar com isso. Então, você fazendo seu acompanhamento médico já tá ótimo. Isso é muito importante, porque assim, não é que um vira o outro, é que o câncer, ele pode parecer o mioma e depois a gente descobre que não é.
Mas quando é mioma mesmo, é mioma e acabou. É isso, né, Ali? Exato, exatamente. É porque pode ter essa dúvida, até pra gente mesmo, a gente olha e fala, mioma, parece que é mioma, e depois a gente faz uma outra reavaliação e vê que mudou um pouquinho, mas não é que um virou outro, realmente é isso. Ele já era câncer, só que naquele estágio ainda não estava com cara de câncer, vamos assim dizer. Tá. E aí por isso que o acompanhamento médico é importante. Esse câncer é muito frequente, Li? Não é. É super Acho que, raro, assim, né? é raro, e considerando os cânceres frequentes na mulher, assim, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de colo de útero, são muito mais frequentes do Do que o que esse. leiomyosarcoma uterino. Tá. Eliana falou, qual a diferença... Eliana, eu vou deixar essa pergunta para depois. Vamos só terminar os comentários da Ale, da doutora Alessandra. Falou, então, que uma coisa que é muito interessante, ela deve ver muito isso na prática dela, né? Que as pessoas... Ela falou que as pessoas querem um remédio para secar o mioma, mas que não é isso, né? Na verdade, o tratamento clínico... Eles não fazem o mioma sumir, eles só controlam os sintomas. É bem isso, né, Li? Não existe uma coisa. Mas assim, não existe um tratamento para secar o mioma, mas existe a alcoolização, que é um procedimento em que você injeta uma substância ali dentro para ele secar? Ou não? Como é que é isso? Então, eu queria agradecer o comentário da Alessandra, o nome dela, né? Isso. Alessandra, isso, o comentário dela, porque, gente, isso é muito verdade. Porque a paciente chega com uma expectativa de que, mas doutora, eu ainda tô com mioma. E a gente fala, o mioma ele não vai regredir, você só vai ter qualidade de vida, porque o problema do mioma não é ele existir, tanto é que existem 50% das mulheres que têm mioma são assintomáticas, não tem sintoma nenhum, vivem com mioma tranquilamente, vão morrer com ele de outras coisas, mas não vai morrer do mioma. Então é importante, e esse comentário foi, nossa, perfeito. E existe, na verdade, Ju, a embolização, né, de algumas artérias que nutrem esses miomas exatamente para não deixar eles crescerem mais, mas não que eles vão regredir 100%. E como é um procedimento caro, que tem que ser com médico especialista, experiente nesse tipo de procedimento, geralmente ele é bem reservado para aquelas pacientes que têm uma dificuldade de engravidar e querem preservar o útero, para poder ter essa gestação e tratar do mioma. Legal, obrigada, minha querida. E a Alessandra, gente, a doutora Alessandra Henninger, maravilhosa também, podem seguir ela. Eu adorei, você também. A gente vai tudo se encontrando. Eu falei nos stories hoje mais cedo, né, que a galera do bem, a galera da luz, ela sempre dá um jeito de se unir, é isso aí. A Eliana perguntou, qual a diferença de mioma e ovário policístico? Vai lá, Nossa, Lili. tudo. Tudo, assim... É porque é tudo cisto, mioma... né? É tudo nódulo, é tudo cisto. Acho que pode confundir a cabeça das pessoas, né? Pode, mas assim, com certeza confunde, mas assim, pra gente são coisas totalmente diferentes, né? Então, o mioma é como se fosse o carocinho do útero, né? Do músculo do útero. E a síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome metabólica que envolve tanta coisa, mas assim, de forma resumida, são cistos que são bolinhas de água no ovário. Então, ovário, tubas e útero, né? Então, o mioma é do útero. E a síndrome dos ovários policísticos é uma alteração metabólica, mas que tem uma influência ovariana, que tem essas bolinhas de água no ovário. Mas faz todo sentido confundir mesmo, mas assim... E geralmente, assim, quem tem síndrome dos ovários policísticos pode ter mioma junto também, uma coisa não exclui a outra, são coisas paralelas. Então, sim, pode confundir muito mesmo. Eu vou aproveitar para a gente falar um pouquinho mais dessa parte de ovário policístico, obesidade e essa relação, mas antes tem uma pergunta aqui da Val. A Val perguntou, Val Macedo, é verdade que algumas mulheres os sintomas do mioma são parecidos com sintomas da gestação? Um beijo, Val, uma querida, uma paciente minha muito querida. Então, quando o mioma começa a crescer muito, fica com aquela barriguinha, né? Principalmente quando a paciente, quando a mulher é muito magrinha, né? Fica com aquela barriguinha que parece daquela comecinho de gestação, sabe? Então, existe esse mito popular de tipo, mioma é muito parecido com gestação, porque você está gestando mioma, mas tem muito disso, do útero crescer tanto que parece uma barriga de grávida. Mas sintomas como náusea, dor nas mamas, isso o mioma não causa, não. É mais o aumento do volume do volume do útero. Tá, e aí agora eu vou querer entrar naquele papo que a gente estava tendo antes da live, que é assim, a Ali falou da síndrome dos ovários policísticos, né,
dessa alteração metabólica. Eu costumo dizer, Eli, que a síndrome do ovário policístico, ela é uma manifestação ovariana de alguma alteração que é sistêmica. Então, no ovário, lógico, podem ter causas ovarianas de alterações sistêmicas que vão levar ao ovário policístico, mas de uma forma geral, a síndrome do ovário policístico, ela tem uma origem sistêmica, ou seja, alguma questão no corpo. E das diferentes causas de síndrome de ovário policístico, a gente tem causas metabólicas e a gente tem causas hormonais. Eu gosto de dividir dessas duas maneiras para ficar didático. De causas hormonais, a gente pode ter, assim, na minha prática, não sei na sua prática de ginecologista, mas na minha prática de endocrinologista, a principal causa é a hiperplasia adrenal congênita e alguns tumores produtores de hormônio, que daí não sou eu que vou cuidar, mas muitas vezes a gente acaba diagnosticando. E elas não são as mais comuns, são as mais raras. A mais comum, disparado, é a síndrome metabólica, é a alteração metabólica. O que que acontece? Vou explicar rapidamente, não é o tema da nossa live, mas só para vocês entenderem, porque daí eu vou fazer o link com a questão do mioma. Quando você tem um quadro de resistência à insulina, ou seja, a insulina é o hormônio que é produzido quando a gente se alimenta. E o corpo ele precisa que essa insulina tenha sua ação para poder fazer o açúcar sair do sangue e entrar para dentro das células. Quando a pessoa ganha peso, quando a pessoa tem alterações, predisposição genética, quando a pessoa está com desbiose intestinal, quando a pessoa, enfim, tem alguma condição de predisposição, o corpo dela pode começar a não perceber que essa insulina está ali. É como se ele ficasse resistente a essa insulina. E o corpo precisa produzir cada vez mais insulina para conseguir ter o mesmo efeito. Esse é o quadro de resistência insulínica. Só que o ovário não tem resistência insulínica, porque para o ovário, como a insulina marca o nosso estado alimentado, e o ovário precisa ter certeza que está entrando alimento para ele funcionar, porque afinal de contas, como você vai reproduzir se você está passando fome, né? A natureza é muito sábia. Então, o ovário ele não tem resistência insulínica. E aí, a insulina muito alta ela é como se fosse um Red Bull para o ovário, um café. O ovário começa a ficar muito doido, produzindo. E aí, de tanto produzir, começa a acumular aqueles folículos que são os cistozinhos de líquido que a doutora Ali falou. E ele começa a ficar com esse aspecto micropolicístico. Então, é mais ou menos isso que acontece. E esse quadro sistêmico, essa inflamação sistêmica, essa resistência à insulina, tudo isso pode levar aí sim a ter essa alteração no ovário, que vai levar a ter alteração hormonal. Então, pode começar com a alteração hormonal e pode terminar com a alteração hormonal. E esse quadro metabólico, quando você está com resistência insulínica, você está geralmente inflamado. O corpo está um pouco inflamado, né? Por diversos motivos que eu não vou entrar aqui agora. E uma pessoa que está inflamada, quando ela tem dor, ela sente mais dor. Então, vocês lembram no começo da live que a doutora Li falou que um dos tratamentos do mioma é você tratar a dor com anti-inflamatórios? Porque o mioma, quando dói, ele também deve estar um pouco inflamado. Então, no que você faz medidas de alimentação, de estilo de vida, para tentar melhorar essa inflamação sistêmica, você acaba melhorando também a inflamação uterina. Eu acho que é isso, né, Li? Você estava falando que existe uma melhora nos sintomas quando a pessoa perde peso. Quando a pessoa perde peso, ela diminui a resistência insulínica, ela diminui a inflamação. Será que tem isso? Será que é por isso? Explica um pouquinho aí pra gente. Meu Deus, você já explicou tudo. Melhor explicação do Red Bull do ovário, eu adorei. Mas não é assim, o ovário fica lá... A 200 loucaça, é mais ou menos isso. Mas isso é muito verdade, Ju. Assim, a menstruação por si só, a gente não precisa nem falar de mulheres que têm mioma, né, que têm a síndrome dos ovários policísticos, mas a menstruação nada mais é do que uma cascata de inflamação, né, que tem COX-2, tem toda aquela fisiopatologia da inflamação para fazer aquele endométrio que está estático, está proliferado, começar a descamar e virar menstruação, né? Então, o mioma que ele... Né? Nossa, maravilhoso, né? Assim, a gente pira, né? A gente pira nos detalhes, né, Lili? Aqueles gráficos que todo mundo odeia, o endócrino e o gineco adora isso daquilo. Então, assim, o próprio corpo da mulher, ele tem esse ciclo esse ciclo de todo mês ovular, ter essa proliferação, ter essa descamação, esse processo inflamatório. E o mioma, né, ele tem realmente vamos assim dizer, essa atração por esse hormônio que vai fazer esse mioma ter sangrar, dependendo da posição que ele está, né, da localização, sangrar um pouco mais. Então, quando a gente dá o anti-inflamatório, quando a gente tem uma dieta anti-inflamatória,
quando a gente faz atividade física que combate esses radicais livres, combate essa inflamação, lógico que não vai resolver 100% o problema do sangramento, mas é aquele tratamento concomitante que, se você une o útil ao agradável, a chance de você ter uma melhora, assim, exponencial é muito maior, assim, muito mais rápida. Então, eu acho que isso que tem que ser, assim, não criar tanta expectativa em cima do tratamento. Ai, porque eu tô tomando esse remédio que vai me melhorar. Mas vamos lá, 50% é minha parte, mas 50% é sua também. A gente não faz milagre. Não sou Deus para fazer milagre. Então, eu preciso da ajuda da paciente também. Quando a paciente topa, pega na tua mão e fala, doutora, vai, tamo junto nessa, bora. Vamos junto. Tamo junto. Nossa, isso é assim, é a melhor parte desses tratamentos, tanto da síndrome dos ovários policísticos, quanto do mioma, até mesmo durante a gestação, quando você observa que a paciente está ganhando peso, está tendo todo o incômodo do ganho de peso, quando a paciente pega na tua mão e fala, bora, doutora, bora que eu tô junto com você. Nossa, gente, essa é a maior felicidade do médico. Pois é, e aí, meus amores, eu sei que vários de vocês, de vocês perguntaram antes assim, o que eu posso fazer para prevenir, o que eu posso fazer para evitar? Eu acho que mais do que pensar em prevenir e evitar o mioma, como a doutora Lígia falou, como até a doutora Alessandra aqui também falou no chat nosso, é vocês focarem em melhorar sintoma. Porque se você tem um mioma e você está sofrendo por causa dele, a mudança de estilo de vida pode reduzir esse sofrimento. Sem falar que a mudança de estilo de vida melhora tudo, né, na vida. Até a pele, o humor, a libido, tudo de bom. Então, assim, se deixar, a gente vai começar a entrar em vários assuntos aqui. Mas já que eu falei em libido, então, primeiro, uma pessoa inflamada, uma pessoa com dor, não tem libido, tá? E isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu já falei bastante sobre libido feminina. Aqui eu falo sempre sobre isso, porque existe toda uma expectativa da sociedade, existe, enfim, mil coisas. Mas falando em termos de doença, imagina, se você está inflamada, se você está com dor, como que você vai ter libido? É muito difícil. E sem falar que se o mioma está muito grande, ele está comprimindo estruturas, ele pode também dificultar o ato sexual, né? Tem essa queixa também, como tem na endometriose que a gente falou ontem? Tem essa queixa de dor na relação? Tem, dependendo da posição do mioma. Inclusive, tem miomas que podem aparecer no colo do útero, né? E o colo do útero é bem a posição onde o pênis alcança, né? Na penetração propriamente dita. E então, dependendo disso, isso pode mudar a posição do útero e pode dar dor, sim, na relação, dependendo do tamanho e da localização do mioma. E se esse mioma tá com dor e tá levando a dor pélvica, isso vai acabar deixando tudo meio sensível ali também, né? Legal. A qualidade de vida vai baixa. Pois é. E aí no que você... e você tinha me falado antes que perder peso ajuda no tratamento. Explica pra gente um pouquinho. Eu sei que o tema da live é mioma e hormônios, mas a gente tá dando uma ramificada aqui que eu acho que tá interessante. Mas tá tudo meio que a ver. Não tem como a gente falar de mioma e de hormônio sem falar de mudança de estilo de vida. Porque, tem tudo a ver, né? Assim, tá tudo interligado sobre questão inflamatória, enfim. É porque, querendo ou não, isso você vai conseguir até com a sua didática perfeita falar um pouquinho melhor, Gil, da questão do tecido adiposo, né, da gordura periférica, ela tem uma questão também, uma produção hormonal, né, que é própria desse tecido gorduroso. Então, geralmente, pacientes muito obesas, ela tem uma produção de estrogênio maior, então por isso que elas são mais inflamadas, tem mais sangramento. Então, quando a gente observa aquela paciente que muda a dieta, pratica atividade física, tira aquela inflamação, ou melhora muito aquela inflamação, e associado com isso tem a perda de peso, tem a diminuição da porcentagem de gordura corporal associada ao tratamento clínico, hormonal, enfim, a gente observa uma melhora muito importante dos sintomas do mioma. Do mioma. Então, do sangramento, enfim. Então é importante a gente falar disso, porque não dá pra gente querer tratar o mioma só com hormônio. É tudo, né? Nós somos complexos, nós não somos só aquele hormônio ou só aquela doença, né? Nós somos seres humanos com todas as nossas complexidades. Então é muito impossível você tratar só o mioma. É muito difícil, na verdade. E aí, só pra fechar, a gente tá aqui falando mudança de estilo de vida, como se isso fosse uma coisa tipo... eu vou ver um botão. Qual que é esse botão? Bom, a mudança de estilo de vida, gente. Vamos resumir em alguns passos, né? Então, se você fuma, parar de fumar. Se você bebe, diminuir bebida alcoólica. Se você come alimentos inflamatórios, diminuir esse consumo. E quais são os principais? São os industrializados, os carboidratos refinados e as gorduras, né?
principalmente gordura saturada, gordura trans e colesterol. Então, diminuindo esses alimentos inflamatórios, consumir mais alimentos anti-inflamatórios, que são basicamente os vegetais que contêm aí seus antioxidantes, né? Existem alimentos que têm poder anti-inflamatório também, que a gente pode usar nesse sentido. Então, vamos lá. Primeiro, né? Diminuir aquilo que te faz mal, então o tabagismo, o etilismo, a alimentação inflamatória. Aumentar o que te faz bem, então aumentar os alimentos anti-inflamatórios, aumentar a atividade física, cuidar do teu sono e do teu estresse, porque uma coisa tá ligada à outra. Isso é a mudança do estilo de vida. Então, quando a gente fala em mudança do estilo de vida, sempre tem, por mais que a pessoa seja, né, saudável, que busque estar bem, que busque estar fazendo as coisas certinho, sempre tem alguma coisinha para melhorar. E às vezes essa coisinha para melhorar é o estresse, é um sono em que a pessoa fica preocupada, vai dormir preocupada e não consegue descansar. Isso também gera inflamação no corpo. Então é todo um trabalho que é em conjunto. E por isso que a gente gosta de dar as mãos e trabalhar juntas, né? Não só colegas, né, médicos, nutris, diferentes especialidades, mas principalmente das mãos com o paciente, porque o paciente ele é protagonista de tudo isso, sabe? E aí, para finalizar, porque a gente está falando e a gente está, enfim, deixando a conversa correr solta, mas a Val perguntou se é normal perder a libido na pré-menopausa. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, e eu até vou aproveitar a presença da Li, que é ginecologista aqui, porque assim, no meu entendimento de endocrinologista e de mulher, a libido feminina, ela tem... A feminina não, qualquer libido, do homem também, né? Mas a libido, ela tem um monte de interferentes, não é só hormônio. Então, se a pessoa está inflamada, ela não tem libido. Se ela tem dor, ela não tem libido. Então, uma explicação que eu gosto de dar, Val, é o seguinte. O nosso corpo, ele obedece... Eu sempre falei que ele obedecia a dois senhores. O senhor da sobrevivência e o senhor da reprodução, né? Mas eu vou dizer, como a gente está na Semana da Mulher, que ele obedece a duas deusas. A deusa da sobrevivência, né? Como é que é o nome daquela deusa da Amazona? Primeiro vem a Amazona para depois vir a Vênus. Então, não é? Então, assim, sempre que você tem a sobrevivência ameaçada, seja por um estresse físico, doença, inflamação, cirurgia, né, falta de algum nutriente, qualquer coisa que tenha ameaça física, né? Ou um estresse emocional, então... Uma prova, perdeu o emprego, separou do relacionamento, brigou, o filho tá doente, a mãe tá doente, o pai tá doente. Então, assim, tudo que estressa a gente, tudo que ameaça a nossa... E, assim, o estresse é lido pela deusa, pela Amazona, pela deusa da sobrevivência, como aumentou o cortisol, ameaçou a sobrevivência. Ela não tá interpretando, o nosso cérebro não tá interpretando se é porque eu tô preocupada com meu filho ou com meu gato. Não. Aumentou o cortisol, deusa da sobrevivência entrou em ação. E quando a deusa da sobrevivência entra em ação, a deusa da reprodução sai fora da jogada. Porque como você vai reproduzir se você está com ameaça à sobrevivência? Não existe isso, né, Li? Então, assim, eu imagino que tem várias coisas que interferem na libido e, infelizmente, a gente está vivendo uma moda, e eu já falei isso 1000 vezes, e eu falo quantas vezes eu preciso. A gente até conversou sobre isso, né, Li, na aula lá do nosso grupo de estudo. Tá essa moda de hormônio, a pessoa passa testosterona para tudo. A pessoa falou, eu tô cansada, testosterona. Libido, testosterona. Tudo é testosterona. Todo mundo tá arrumando desculpa para dar testosterona. E a testosterona nem é o hormônio da libido feminina. Né? Então eu não consigo entender. Primeiro de tudo, a gente precisa entender por que está com baixa libido. É falta do estrogênio? É uma inflamação crônica? É excesso de preocupação? Né? O que está acontecendo aí na tua vida, no teu corpo, antes da gente sair tacando hormônio na pessoa? Então, assim, se você está na pré-menopausa, você ainda não está na menopausa, ainda não tem falta de hormônio no seu corpo, teoricamente. E por que está abaixando a tua libido? Então, assim, tem que ter a avaliação do ginecologista, tem que ter muitas vezes a avaliação do endócrino também para ajudar, ou do seu médico de família, se você não tem acesso, tá tudo bem. O importante é você, antes de tratar, entender o porquê, entender o que está acontecendo, certo? A galera tá curtindo aí as explicações. Li, o que você tem a dizer sobre isso? Ju, assim, sua explicação é perfeita e eu acrescento mais uma coisinha além desses múltiplos fatores. Uma questão do próprio casamento, da própria estrutura social que a gente vive, né? Porque existe uma pressão de que, tipo, você tá casada, você tem que ter um número X de relação sexual,
porque tá casada, tem que ter aquela relação sexual com penetração, enfim. Então, existe uma pressão social muito grande para ter aquela libido, né? E a gente fala que a libido feminina, ela não é espontânea igual a do homem, né? Lógico, a maioria do homem. Não vamos generalizar porque existem, né, de tudo quanto é jeito. Mas a mulher, ela tende a ter aquela libido mais responsiva, onde ela precisa de um estímulo, ela precisa de um beijo, ela precisa de um abraço, ela precisa de um jantar romântico, ela precisa de uma intimidade, de uma conexão. A mulher é muito assim, ela precisa disso muito mais do que o homem. Então, só de você entender o seu funcionamento, lógico, tem toda essa questão que eu acho que é muito maior, até hormonal, de dieta, de saúde, de estresse, né? Como você vai ter vontade de namorar tendo uma pandemia, tendo conta para pagar, não sabendo se você vai poder trabalhar agora na fase vermelha, com o presidente só falando asneira? É difícil ser libido nesse mundo, né? É muito difícil. Mas a gente tem que tentar, de certa forma, contornar assim, né, essas coisas que acontecem e ter essa conexão do casal, né? Então, muitas vezes eu sempre pontuo isso nas consultas, quando a queixa, baixo libido, eu quero hormônio. Eu falo, calma, vamos olhar tudo em volta. Como que tá teu casamento? Como que tá o diálogo com o seu esposo? Como que tá a tua vida, a sua preocupação, a sua atividade física? Eu até brinco que é a pizza da sexualidade, sabe? Uhum. Assim como a pizza tem 8 pedaços e tem vários nutrientes, ingredientes, a sexualidade é assim, não é só o hormônio. O hormônio é uma fatia, talvez é uma rodela de tomate dessa pizza. Tem muito mais coisa envolvida. Perfeito, Li, perfeito, amei. É isso mesmo, gente. Ó, a Valéria perguntou aqui pra gente. Minha menstruação faz 1 ano e 3 meses que não desce. Estou na menopausa? Depende da tua idade, primeiramente, tá? Se você tiver realmente nessa idade de estar na menopausa, mais de 1 ano sem menstruar é um diagnóstico retrospectivo, sim, de menopausa. Agora, se você for bem jovem, 30, 35 anos, vale a pena a investigação com seu gineco, até mesmo com endócrino, para avaliar por que essa menstruação tá suspensa aí, tá bom? Ou seja, resumo da ópera, sempre vai buscar o porquê. Eu sou assim, né? Eu sou a menina dos porquês. Então, eu começo a aula falando, comece pelo porquê. Eu sempre falo com meus pacientes, vamos entender o porquê. E a gente está numa sociedade tão assim... A gente está tão sofrido que a gente não quer pensar no porquê. A gente só quer uma pílula mágica que tire um pouco, que dê um pouco de conforto ou tire um pouco do nosso desconforto. Só que muitas vezes essa pílula mágica, ela vai lá na frente ela vai piorar ainda mais. Lá na frente ela vai complicar ainda mais a vida. Então, é claro que numa live, né, de uma rede social, a gente não consegue aprofundar todos os assuntos, a gente não consegue avaliar a individualidade. E tem que avaliar a individualidade, tem que saber qual é o seu porquê. E é exatamente por isso que eu sempre tento trazer aqui pessoas maravilhosas para trazer conhecimento para vocês, para a gente fazer essa troca gostosa. Então, assim, a gente já está se encaminhando para o final da live, temos aí poucos minutinhos. E então, assim, Lia, primeira coisa, muito obrigada. Muito obrigada pela tua participação. Amei a sua disponibilidade, amei você estar aqui com a gente, amei você. A troca que a gente tem é sempre muito legal. E eu queria que você falasse, para você finalizar, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a uroginecologia e que você deixasse um recado final para o pessoal falando do tema da nossa live. Explica pra gente um pouquinho o que é a tua especialidade, eu acho super importante. A uroginecologia, de uma forma bem resumida, é a especialidade dentro da ginecologia onde eu cuido do assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico? É a nossa bacia, a nossa pelve, que é muito esquecida, né? Até para quem faz exercício físico, trabalha todos os músculos, mesmo os músculos do assoalho pélvico. E, querendo ou não, a gente tem visto um grande aumento das pacientes que têm incontinência urinária, que tem aquela sensação de bola na vagina. Então, essa especialidade que eu escolhi nessa sub, lógico, tem a sua parte cirúrgica, mas tem uma parte que a gente trabalha em conjunto com a fisioterapia que é, assim, sensacional. Assim, eu tenho uma fisioterapeuta que eu sempre indico, que é minha parcerona, e a gente discute os casos, e isso é sensacional. E a gente vê que com uma boa fisioterapia, como eu disse, a gente evita muita cirurgia. Então, meu objetivo não é operar, meu objetivo é não operar. Então, uma boa orientação, mudança de estilo de vida, perda de peso, escolher os alimentos certos, ter um consumo de água adequado nos horários certos, fazer o treinamento vesical. Então, assim, eu sou suspeita em falar, mas eu adoro essa especialidade porque a gente vê que mudanças no estilo de vida fazem grande diferença na melhora, principalmente da incontinência urinária. E, resumindo a nossa live, assim, lógico, o mioma é uma causa estrutural, é uma parte específica do útero,
tem sim a questão cirúrgica, mas assim, a gente viu que tem muita coisa além da cirurgia, tem muita coisa além do tratamento hormonal. E isso é para tudo. Eu acho que praticamente, assim, a maioria das doenças, a maioria das questões de saúde, quando a gente tem uma alimentação adequada, quando a gente tem um bom sono, quando a gente tem uma ingesta hídrica adequada, quando a gente é feliz, quando a gente é grato, quando a gente tem sintonia. Aí eu, pelo menos, acredito muito nisso, né? Essa energia da felicidade. Então, quando isso acontece, eu acho que por maior assim, por pior que seja o seu problema, você tem força, você tem garra para conseguir enfrentá-lo. Então, eu acho que o mioma é muito isso. Tá sangrando, tá ruim, tá cansado, mas espera lá, vamos dar a mão junta e vamos melhorar isso aí, porque é possível. Eu acho que resume muito essa vibe, por isso que eu assim, aceitei super o convite quando você me chamou, porque foi o que eu falei, eu me senti na minha gangue naquele curso. Com a galera da MSC, eu falei, gente, era um lugar que eu queria estar há muito tempo, me senti um peixinho fora d'água em tantas questões institucionais, assim, do nosso país, enfim, da nossa profissão. E é muito bom encontrar gente como a gente, que tem essa energia. Assim. Então, muito obrigada, Ju, pelo convite, de verdade. Ah, maravilhosa, muito obrigada por estar aqui. Meus amores, a cada um de vocês que está aqui, que interagiu com a gente, que mandou o amor de vocês, eu vi que choveram corações aí nessa live. Não faria nenhum sentido fazer live se vocês não estivessem aqui com a gente. Então, muito obrigada mesmo. Se vocês gostaram, não esquece, vai ficar gravado. Não esquece depois de encaminhar para alguém que vocês acham que vai gostar, que vai se beneficiar. Né? Tem bastante informação aqui. Agradecer, então, cada um de vocês. Agradecer também a doutora Alessandra, minha amiga da faculdade, que super contribuiu aí com a gente. E, Lia, vamos marcar mais para frente uma live falando sobre essa questão da perda urinária? Eu acho que vai ser muito legal. Vamos pensar aí numa fase mais para frente. Deixa eu passar um pouquinho essa correria, que eu acho que vai ajudar muita gente também. Isso mexe muito com a autoestima da mulher e eu acho que a gente pode super contribuir com informação de qualidade. Gente, uma boa noite para vocês. Muito obrigada para todo mundo. Fiquem com Deus e obrigada, Lê. E até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Até, um beijo. Obrigada, gente. Tchau, gente. Um beijo.